Já imaginou contemplar o teu consórcio, vender e obter mais de R$ 6.000 de lucro? Essa é a realidade do Lucas, nosso cliente que foi contemplado. Eu vou te contar a história dele. E esse Lucas que eu tô falando é o que tá atrás dessas câmeras. O nosso videomaker contemplou essa carta. 2 cartas que ele contemplou em 8 meses conosco. Contemplou uma, 2 meses depois contemplou outra carta. Essa segunda carta, que é a carta que ele usou, já tá aqui no canal, já contei pra vocês a história dele. Agora eu vou contar da primeira carta, a carta que ele vendeu e lucrou e ganhou dinheiro. Fica até no final, que no final eu vou colocar o depoimento do Lucas contando como foi a experiência dele com o consórcio, né? Como foi esse lucro e em que momento esse dinheiro veio também. Porque uma das coisas que eu mais amo no consórcio, quando o cliente vende, é que normalmente esse dinheiro vem em um momento assim muito importante da vida. Muitas vezes, não era o caso do Lucas, né, nesse caso, mas muitas vezes quando a pessoa está precisando fazer um investimento, não tinha solução de onde vir, né, esse dinheiro e realmente transforma a vida das pessoas. Eu acredito fielmente que o dinheiro tem essa capacidade na nossa vida de transformar a nossa realidade. E através das vendas de carta contemplada é uma excelente ferramenta para isso, porque você cria a disciplina de guardar aquele dinheiro mensalmente, pagando aquele boleto mensalmente. No momento da contemplação você decide se quer usar essa carta ou se quer vender. Quando o Lucas contemplou, a gente fez a proposta para ele. Lucas, e aí? Vamos usar essa carta ou vamos vender? Porque se tu já viu outro vídeo, ele vai contar para vocês que ele tem 25 anos hoje, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é o primeiro carro dele. Ele não tinha carro. Então, imagina, né? Um videomaker, quantos equipamentos tem, né? Tudo vocês estão vendo aqui de luz, câmera, desse tamanho assim, tal. É muito equipamento. Imagina toda vez que ele vinha gravar, não só para mim, mas para os outros clientes, ele tinha esse trabalho de ficar carregando, né? Todo aquele material de Uber. E só quem já pegou Uber sabe quantas vezes eles são chatos quando você tá carregando algumas coisas. E o Lucas se incomodava com isso, foi a partir daí que ele decidiu fazer o consórcio dele. Ainda mais, né, depois de sempre ver aqui o nosso trabalho, ele foi picado pelo Ricavírus, né? Vamos chamar assim, ele foi picado e decidiu começar o seu consórcio. E essa primeira carta ele contemplou em apenas 6 meses. Eu vou gravar aqui a tela para mostrar para vocês como que se deu a contemplação dele. Então ele começou aqui, ó, data da adesão dia 24/11/2023, data da contemplação dia 17/5/2024. Via lance, mas a gente já sabe que é somente com o lance embutido da própria carta, porque existem 4 formas de você contemplar um consórcio na HS Consórcios hoje. Sorteio, lance livre e 2 lances fixos, ou seja, que já tem um valor pré-estabelecido. Essas 2 modalidades de lance você não precisa tirar dinheiro do bolso. Por quê? Essas 2 modalidades a gente consegue pagar somente com o lance embutido. O lance embutido já cobre essas 2 modalidades de lance, tá? Então foi nessa modalidade que o Lucas contemplou. Então eu vou botar aqui embaixo para vocês irem acompanhando. Então aqui, ó, ele começou uma carta de 62 mil, onde ele pagava R$ 362 por mês. Ele pagou 6 parcelas e aqui em maio, ó, deu a contemplação dele através do lance embutido de R$ 17.382. Aqui no canto a gente pode olhar que ele entrou na parcela número 16, porque esse é um detalhe também, a gente sempre coloca os nossos clientes em grupo em andamento, porque a gente já consegue ter histórico. Porque um grupo que está começando, porque é um grupo, né? Um grupo de consórcio ele é formado por pessoas. Tem grupos que performam melhor que outros, porque depende das pessoas que estão no grupo. Tem grupos onde as pessoas pagam mais em dia, outras que pagam mais atrasado, tudo mais, e isso vai influenciar diretamente na quantidade de pessoas que vão ser contempladas. Tanto que esses dias eu atendi um cliente que ele me conheceu através do YouTube, ele tem consórcio, não é com a HS, é com uma outra administradora, uma concorrente nossa, e ele falou assim: Deise, agora eu sei porque a empresa X contempla tão pouco. Olha aqui o que eles têm de fundo comum, ou seja, a quantidade de dinheiro que entrou no grupo, né, dentro da parcela ali. E isso é uma das coisas que eu ensino para os clientes, assim, né, dá uma olhadinha no fundo comum do seu grupo. E ali ele olhou e ele viu que matematicamente, olhando ali, já não tinha como contemplar tanta gente assim como contemplar na HS. E aí mostrei no nosso caso quanto que tinha de fundo comum num grupo similar ao dele, e aí ele decidiu fazer um consórcio conosco justamente olhando para esse cenário. Então olhar quanto que tem normalmente de saldo, quanto que tem entradas dentro de um grupo, faz muita diferença para você contemplar antes. Por quê? Como que é determinado obrigatoriamente por lei, né? O sorteio é obrigado a contemplar e o resto, que é por lance, é mediante a saldo do grupo. Então, se no sorteio já levou todo o saldo do grupo, não vai ter dinheiro para contemplar nas outras modalidades, né? Então, essa é uma diferença. Por exemplo, nesse mês aqui do grupo do Lucas, contemplou 12 pessoas. Outros grupos contemplaram 15, contemplaram 16 pessoas por grupo.
E isso é por conta da quantidade de dinheiro que se tem dentro do grupo. E aqui eu vou aproveitar para desmistificar uma coisa que eu escuto muita baboseira por aí quando se fala disso. A HS Consórcio, ela tem uma grande vantagem, que é você pagar metade da parcela até a contemplação. O que facilita para você, cliente, pagar. Em vez de você, às vezes, pagar para aquele crédito que você pegou, era uma parcela de R$700. Em vez de pagar 700, na HS você vai poder pagar 350. Mas gente por aí fala, porque se você paga meia parcela vai ter pouco saldo, você vai demorar muito para contemplar. Tá aqui a prova. Posso mostrar para vocês inúmeros grupos, quanto de saldo tem dentro do grupo, para você ver que pagar meia parcela não vai mudar em nada a quantidade de pessoas que são contempladas. Justamente porque tem bastante pessoas dentro do grupo, então tem um saldo, um caixa forte dentro desse grupo. Tá aqui o Lucas, a prova contemplou em 6 meses, a outra carta dele contemplou em 2 meses, por quê? Tem um bom saldo. Só que detalhe, nós sempre colocamos em grupo em andamento justamente por isso. Então, como eu disse aqui, né? O Lucas entrou na parcela número 16. Então, eu já tinha esse histórico de 15 meses para saber como aquele grupo estava performando. Para saber quanto mais ou menos tinha de saldo, quantas pessoas já foram contempladas, quantas contemplam mensalmente, para saber como que esse grupo é, tá? Então, aqui, como eu mostrei, ele contemplou com 6 parcelas de R$362. E deu um lance de R$17 mil de lance embutido. Então sobrou para uso aqui, ó, R$45 mil para usar para comprar um veículo, né? Mas, como eu falei para vocês, essa carta ele decidiu não usar e ele vendeu. Naquele momento ele fez as contas, tudo mais, como estava a vida dele naquele momento, e ele optou por vender. E essa é uma das coisas que eu mais amo dentro do consórcio também. Quando você contemplar, é que você vai decidir se você vai usar ou se vai vender. Então, no caso dele, era uma carta de veículo, ele tinha essa opção. E aí, a gente fez a proposta para comprar essa carta e como ficaria se ele fosse usar. Ele fez os cálculos, a parcela naquele momento, que carro que ele poderia comprar e tudo mais. Ele começou a olhar e ele falou, não, eu acho que não é o momento, acho que eu vou vender essa carta. E aqui agora vamos falar sobre o lucro que ele teve nessa carta. Então o Lucas, eu até deixei aqui anotadinho, né? O Lucas tinha pago R$2.172 e vendeu essa carta por R$8 mil. Então vou deixar o print aí na tela também, né? O comprovante do Pix que a gente mandou para ele, para você ver como dá para ganhar dinheiro com o consórcio. E essa é a vantagem que você tem. Você decide o que você quer fazer. Posso fazer uma carta de veículo e decidir usar, posso decidir vender, posso decidir deixar parado. Você escolhe no momento da sua contemplação. Ele achou mais interessante vender, então demos esse 8 mil para eles, ele recebeu esse Pix de 8 mil e transferiu a carta pra gente. E para ele, acabou de pagar a parcela. Essa parcela agora não está mais no nome dele, passou para o nosso nome e agora também já não está mais no nosso nome, já está no nome de uma outra cliente que realmente usou essa carta. E muitas pessoas têm dúvidas quando a gente fala sobre venda de carta. Acha que depois que contempla, vende a carta e ainda segue pagando? Não, gente. Depois que você contempla, você vende a carta, sai do teu nome e vai para quem está comprando essa carta. Nesse caso, a gente compra, né? Já garante essa compra e depois a gente vai revender para outra pessoa que está com pressa. E você fica só com o dinheiro. Lembrando que esse dinheiro, por exemplo, no caso dos 8 mil que o Lucas ganhou, ele não precisou declarar para nós o que ele ia gastar, fazer comprovação de renda, nada disso. Nem sei com o que ele gastou, né? Eu já conheci dele, deve ter investido em equipamento, né, Lucas? Mas ele deu uma olhadinha agora para a Luz que tá olhando aqui, porque todos esses equipamentos são caros. Então, já imaginou poder usar o consórcio para potencializar os seus investimentos? Eu sou uma pessoa que não conhecia sobre consórcio, nunca fui atrás. Sempre quando alguém falava de empréstimo, investimento, dava um frio na barriga, assim, porque eu não sabia muito como proceder. E depois que eu comecei aqui a fazer as gravações de vídeos aqui da Daisy, eu comecei a entender um pouco melhor sobre o consórcio e quando a gente via aquelas contemplações rápidas assim, brilhava o olhinho e falava, cara, porra, será que vai rolar? Né? Principalmente porque eu trabalho com audiovisual e eu preciso de um carro para levar os equipamentos, né? Porque viver de Uber com essa quantidade de equipamentos é bem difícil. Nisso veio a proposta da Daisy para a gente fazer a carta de consórcio. E eu fiz, e na primeira carta eu não esperava muito, não tinha muito uma perspectiva de quando iria contemplar, mas acreditava que iria acontecer. E assim foi. Quem tem medo, quem tem dúvida sobre consórcio, cara, faça. Funciona, é de verdade, não é mentira, não é papinho de vendedor. Tô aqui hoje na posição como cliente falando, então vale a pena. E se faz sentido para ti no momento, se é uma pessoa que, como eu, não sabe guardar dinheiro, tá aí uma forma de ganhar dinheiro economizando. Então,
faça seu consórcio, eu recomendo e eu assino embaixo. Aqui ó, e quando a Daisy fala que ela gosta de trabalhar com sonhos é porque ela realmente consegue aqui, toda a equipe da HS consegue fazer os sonhos se tornar realidade. Só depende de ti agora correr atrás do teu sonho e fazer acontecer. Porque só contempla quem faz. Quero poder te ajudar a realizar o teu sonho também através do consórcio. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e já vai direto para o meu WhatsApp para que a gente possa realizar o teu sonho através do consórcio, porque só contempla quem faz. Já aproveita e se inscreve no canal também, que eu tô de olho. Você tá aqui olhando os meus vídeos e não tá se inscrevendo. Então, já clica no botãozinho vermelho aqui, se inscreve no canal e vem para HS Consórcio você também.